Começar aqui a nossa aula, para a gente terminar, né? Veja, a gente terminou falando lá da razão, né, das taubas sendo destruídas. Agora a gente vai chegar a outras questões dentro da própria Paraxá, e a gente também sabe que existe a Paraxá dentro da Torá que deve ser lida para que ela possa ser entendida. Não adianta só estudar por aqui e não ter o estudo da Torá lá na sua parte, onde você pode entender. Uma coisa liga a outra, uma questão está dentro da outra questão. Então, que a Hashem nos dê vida agora, nos dê sabedoria, porque tudo vem das mãos dele, e a gente possa seguir com esse estilo aqui. Então, continua aqui. Observe isso. Na virada das 4 estações do ano, surge um som nos 4 cantos do mundo, por onde se incita o lado sinistro, interpondo-se entre um som e outro, e ao mesmo tempo ofuscando a luz que vem de cima. Como a voz de cima não encontra de baixo, o lado esquerdo ele se eleva e consegue se insinuar entre os dois. Esse som intermediário é o som ou ruído da guerra, o ruído da força do mal. E este é o significado da palavra berá, no mal, aquela que nós estudamos na paraxá anterior. Por esta razão, apenas Josué ouviu aquele barulho, e não Moshe, porque aquele barulho vinha do poder maligno que minava o luar, ou seja, Esode. E assim Josué, que era a réplica da lua, percebeu aquele ruído, enquanto Moisés, que era a réplica do sol, não o percebeu. A luz de todo Israel foi imediatamente escurecida, pela razão do poder do mal, que se apoderou dele. Mas imediatamente o santo e bendito seja, ele perdoou os pecados dos israelitas. Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras, né? Então aqui está citando outra parte da Torá, e ele deu esse passo porque agora a multidão mista estava separada deles. Rabi Eleazar e Rabi Yosef estavam sentados em uma noite estudando a Torá, quando chegou a meia-noite. O galo cantou, então eles pronunciaram a benção. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo, que deste ao galo entendimento para discernir o dia da noite. Isso é uma benção da Torá, e essa benção fala do galo. Então, muitas pessoas não entendem que o galo, ele, na verdade, é uma alusão a Gaver, ou Gavor, que é homem forte. Aquele homem forte que acorda de madrugada para estudar a Torá. Então, a Torá ela só tem efeito se o homem acorda de madrugada para estudar e a sua esposa é alimentada por essa Torá que o homem estuda de madrugada. Vamos em frente. Então, na verdade, o que a gente tira daqui é somente a questão de que esse galo, ele não é um galo que distingue o dia da noite, é o homem que levanta de madrugada para estudar a Torá. E é isso que a Torá está falando. Até porque não tem sentido nenhum essa bênção ser feita, essa bênção sobre o galo ser feita. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamerim mitzah de Gavê. Então, não tem nada a ver essa questão do galo em si, mas daquela pessoa que acorda de madrugada para estudar a Torá. Eu garanto para vocês que todas as pessoas que fizeram isso logo sentiram uma diferença espiritual. E como é algo muito difícil de se fazer, e a gente vai entender agora, as pessoas acabam falhando nessa levantar de madrugada. A mulher que é cabalista, ela levanta 4h40 para rezar.
ela não levanta porque é algo que é especial, não, é porque é o horário adequado para ela rezar. Não existe outro horário melhor. Então ela acorda também de madrugada para buscar o eterno, assim como um homem estuda a Torá. Por quê? Porque são momentos espirituais e especiais, como a gente vai ver. Então chegou a meia-noite, o galo cantou, então eles pronunciaram essa bênção. Bendito és tu, ó Rei do Universo, que deste ao galo entendimento para discernir entre o dia e a noite. Rabi Eleazar chorou e disse: observe isso, o santo seja ele. Jó disse em resposta ao Senhor: sei que tudo tu podes. Então, aqui ele está falando de Daate. Então, eu tenho no meu Daate, veja, Daate e Daate, eu tenho no meu Daate, na minha alma, Kiko, Tokel, Velô e Betsar. Então, sei que tudo tu podes e que nada que tu propõe, Hashem, é impossível para ti. Olha, e aí ele continua aqui. Quem é este que obscurece o conselho sem conhecimento? Que na verdade, Jó reconhece agora, eu falei sem entender, de coisas além de mim que eu nem sabia que existia dentro de mim. Ouça agora, Shema, olha o Shema aqui, Shemana, Venohi Adavá, Asheleha Ve'udeani. Ouça agora e eu falarei. E eu vou falar e você é que vai me informar. E aí continua. Eu tinha ouvido, Shemaozen, Shemeatiha Veatá, Aniha Terra. Eu tinha ouvido você com os meus ouvidos, mas agora eu vejo você com os meus olhos. Ou seja, eu consigo ver com os meus olhos a questão de que você, Hashem, é real, que os seus juízos são reais. Então ele diz assim: El quem ames venahamiti el afar ve afer. Portanto, eu me arrependo. Eu me arrependo sendo eu apenas pós-cinza. Como eu posso querer discutir contigo? Depois o Senhor falou essas palavras a Iove. E o Senhor disse a Elifaz, o Tamanita: estou indignado com você e seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade ao meu respeito, como disse o meu servo Jó, quando reconhece todas as coisas. Agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros, e vão ao meu servo Jó e sacrifiquem um holocausto para você. Deixe Jó, meu servo, orar por vocês, pois a ele mostrarei o favor e não o tratarei com vileza, visto que você não falou a verdade sobre mim, como fez o meu servo Iove, Jó. Por ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofá, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe havia dito, e o Senhor concedeu-lhe favor. Confiar a Hashem 100%. Então, continua. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Eis o segredo. Aqueles amigos que discutiam e que ele fazia as perguntas: Hashem, por que isso está acontecendo comigo? Eu era um homem justo, e etc. E toda uma questão. E agora, quando chega os seus amigos para conversarem com Jó, eles agora têm que receber a bênção de Jó. E aí, o que acontece nesse momento que ele vai orar por Jó, o Jó vai orar pelos seus amigos, Hashem deu a Jó o dobro que ele tinha antes. Veja, a gente não deve interpretar essa questão como questão financeira, mas como um equilíbrio espiritual e também a parnassá, que todos devem receber. O segredo é você não rezar por você. O segredo é você rezar pelas pessoas. Se eu estou desempregado, então eu acho alguém que está desempregado e vou rezar por essa pessoa que está desempregada. Se eu estou com problemas financeiros, eu rezo por quem tem problemas financeiros.
Se uma pessoa está com uma doença grave, eu acho uma pessoa com uma doença grave, para rezar por aquela pessoa, lemos a Torá, o Taná, e eis que Abraão se levantou de madrugada, selou o seu burro e foi sacrificar Isaac, o seu ego, para Shem. Se nós não entendermos isso, como nós vamos ler no Zohar, nós não... Aí diz que o poder do mal se aproximou dele, mas imediatamente o Santo Bendito seja ele perdoou os pecados dos israelitas. O Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel, né? E estas são as palavras. Ele deu o seu passo e agora o Rabi Eleazar chorou e disse: o Santo e Bendito seja ele, acaba de atingir 390 firmamentos e os faz estremecer. Ele chorou pela destruição do templo, derramando 2 lágrimas sobre ele. Grande oceano. A gente sabe que quando a gente chora, a gente está rezando e vem as lágrimas nos nossos olhos, então uma lágrima que cai é pelo Samael e a outra é pela Lilith. São 2 forças negativas que saem da gente e a gente começa então a romper os mundos espirituais. Por isso que é importante ter lágrimas na reza. E aí continua. Pois a noite é dividida em 3 cursos que se estendem por um período definido de 12 horas. E todas as horas adicionais são contadas como pertencentes ao dia. E não à noite, que tem exatamente suas próprias 12 horas. Esses 3 estágios da noite são divididos entre 3 companhias de anjos. A primeira companhia é atribuída ao período das primeiras 4 horas, para o canto do hino noturno, em louvor ao seu mestre, que é Shem. Este hino consiste no salmo: ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém, pois ele afundou sobre os mares. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Isso é o Terrilim 25:6. Porque este hino é falado aqui? Porque quando a noite abre suas asas sobre o mundo, todos os seres humanos experimentam o gosto da morte, de modo que as suas almas deixam seus corpos e se elevam em direção aos céus. Estacionados ali, aqueles anjos proclamam: quem subirá ao monte do Senhor? Isto é, para o monte do templo. E quem poderá estar no seu santo, né, no seu lugar santo? Veja, a questão aqui que está sendo falada é que todo dia nós morremos 6/60 avos de morte e mantemos somente a nossa respiração. Nesse momento, a alma se desprende do corpo e ela vai aos tribunais celestes. Ela começa a subir esses níveis para se apresentar perante o Eterno. E aí, o Terrilim citado, por isso esse Terrilim é citado para mostrar isso. Ou seja, para mostrar às pessoas quem subirá ao monte do Senhor. E aí continua: aqueles que têm as mãos limpas e um coração puro. E aí ele responde: por que sim? Porque quando a noite abre suas asas sobre o mundo, todos os seres humanos vão morrer, vão experimentar esse gosto e não vão estar mais nesse mundo. O que acontece é que 12 horas nós estamos aqui e 12 horas nós estamos no mundo espiritual. Ou quem dorme menos, etc. Porque não 12 horas, né, mas 8 horas, porque vai continuar a explicação aqui. Muito bem. Assim, a gente começa a entender que esse hino aqui... Espera só um instantinho. Amor, tem como botar o fone aqui? Porque fica saindo aqui, aqui, aí... Espera só um instantinho, gente. Então, deixa eu continuar aqui. Então, por que esse hino? Porque quando a noite abre suas asas sobre o mundo, todos os seres humanos experimentam o gosto da morte, de modo que suas almas deixam o corpo e elevam em direção ao céu, estacionados ali. Aqueles anjos
proclamam, né, quem subirá o monte do Senhor, né? Isso é para o monte do templo. E quem poderá estar no seu lugar santo? Ou seja, o pátio dos israelitas, ou seja, a área do templo onde os homens não sacerdotais podiam entrar. Porque o templo abaixo foi construído no padrão do templo acima. Bem, em cada céu existem vários capitães e comandantes. Quando as almas deixam o corpo e tentam entrar no céu, os indignos são afastados por esse anjo, de modo que rodam o mundo, liderado por espíritos desencarnados que lhes contam falsas declarações, muitas vezes misturadas com um grão de verdade, sobre eventos próximos e futuros, como já explicado em outro lugar. Mas os justos sobem ao céu, onde as portas são abertas para eles, através das quais eles podem entrar no local chamado Monte do Senhor, que é segundo o padrão do Monte do Templo, abaixo. De lá eles penetram no lugar chamado Seu Lugar Sagrado, onde todas as almas aparecem ao seu mestre, de acordo com o mesmo padrão, o lugar onde Israel tinha que comparecer perante o bendito seja. Isso está no Êxodo 34, 23, que é chamado de pátio dos israelitas. Vejam, toda a descrição que eu tenho agora dos acontecimentos da Torá, eles estão fora daqueles padrões que eu entendi até agora. E que esses padrões, na verdade, são todos espirituais. E que, na verdade, o Mexicã ou o tabernáculo era uma descrição desses mundos espirituais. E que toda noite, independentemente da minha vontade ou não, dependendo se eu sigo a Torá ou não, eu vou ser levado para os mundos espirituais. Nesses mundos espirituais, certas almas desencarnadas vão colocar um monte de mentira na cabeça das pessoas, dessas outras almas que estão aqui, e vão misturar com os grãos de verdade. Por isso que tem toda essa confusão. E por isso é que tem toda essa mistura religiosa. E aí, o que continua a dizer aqui, né? Porque para eles é restituído o lugar que se chama o Santo do Santuário, o lugar onde são registrados todos os seus atos e méritos. E esses atos e méritos contam o levantar de madrugada para rezar e estudar a Torá. O segundo acampamento havia designado a eles a segunda 4 horas. A gente falou do primeiro acampamento, estamos falando agora do segundo acampamento. Então, essas segunda 4 horas da noite. Mas seu canto só continua até a meia-noite, quando o santo e bendito seja ele entra no jardim do Éden. Essa companhia consiste daqueles que choram por Sião, os mesmos que lamentam a destruição do templo. A ladainha das 4 horas do meio começa com aquela história. À beira do rio da Babilônia, ali nós nos sentamos e choramos também, lembrando de Sião. Isso é o Terrilim 137, de 1 ao 9. E os anjos que cantam realmente choraram naquela época. Israel, junto com os rios da Babilônia, como fica claro nas palavras, e também choramos. Isso também aprendemos que a declaração das Escrituras, eis que os anjos choram amargamente, Isaías 32:7, onde a palavra amargamente indica a Babilônia, porque aquela companhia de anjos acompanhou a Xeriná até a Babilônia, e lá eles choraram com Israel. Portanto, eles começam a sua canção como pelos rios da Babilônia, e concluem com lembre-se, ó Hashem, contra os filhos de Edom, no Terrilim 137. O santo e bendito seja ele, é então movido e sacode os céus, como já foi dito, para que 12.000 mundos tremam. E eles derramam lágrimas, assim a Escritura, o Senhor ruge lá do alto, e desde a sua santa habitação faz ressoar a sua voz, ele ruge poderosamente,
Isso está lá em Jeremias 25:30. Ele, então, se lembra de Israel e derrama suas lágrimas no grande oceano. Nesse momento, uma chama surge do norte e é impelida por um vento norte. Move-se de um lado ao outro do mundo. É meia-noite, a hora de acordar para receber a chama. E a chama bate nas asas do galo, então o galo canta, e o santo bendito seja ele entra no jardim do Éden, pois ele não está à vontade até que ele vá para comungar. Alegremos com as almas dos justos. Este é o significado alegórico do verso, porque fomos vendidos, eu e meu povo. Então o rei falou: quem é ele? O rei levantou-se em sua raiva do banquete de vinho e ele foi ao jardim do palácio. Isso está no livro de Esté 7:47, onde a gente descodificou, viu que toda a história do livro de Esté está falando dessas metáforas, dos horários que o Eterno começa a baixar a sua divindade, separar o dia da noite. Então, continua. No momento em que o santo bendito seja entra no jardim do Éden, todas as árvores do jardim e todas as almas dos justos irrompem e cantam. Levanta-te, ó portas, as vossas vergas. Quem é o rei? O Senhor Todo-Poderoso, servos do Senhor. Salmos 24, 7-10. Sabemos que este hino é cantado pela terceira companhia de anjos, que durante as últimas 4 horas da noite, até o raiar do dia, se ocupam em cantar e louvar. Quando todas as estrelas e constelações e todos os anjos superiores que regem um dia irrompem cânticos e louvores ao seu mestre e que aludem às palavras das escrituras, quando a estrela da manhã junta cantam e todos os anjos exultam de alegria. Isso é Jó 28:7. Então, quando o sol aparece em plena luz do dia, Israel continua o seu canto abaixo em uníssono com o sol. Acima, como se diz a Escritura, eles reverenciam com a aparência do sol. Isso é Salmos 122:5. Porque o sol, começando sua carreira, nasce uma doce melodia cantando: ó, dai graças ao Senhor, chamai pelo nome, cantem louvores para ele. Serrilim 105, de 1-45. Rabi Eliezer disse: se a humanidade não fosse tão obtusa e insensível, sentir-se-ia levada ao êxtase pela requintada melodia da órbita do Sol. Quando ele viaja cantando louvores ao santo, bendito seja. Muito bem. O que a gente aprende aqui? Que há uma abertura das escolas celestes às 3 horas da manhã para que o homem acorde. E nessa terceira parte da noite, que é chamada meia-noite, que começa às 3 horas da manhã, é um momento adequado para o cabalista estudar a Torá, e é o único momento. Eu vou estudar 5 horas da manhã. Não adianta, tem que ser e começar a estudar às 3 horas da manhã, para que a pessoa possa ter o receber dessa divindade que vai entrar nas câmaras celestiais. Quando amanhece, vai acontecer a questão da divindade seguir o sol. Então, é uma metáfora que diz que, nesse momento, a divindade está bem mais forte. E quando o sol cai, que chega a noite, ela se retrai novamente e o sol começa a brilhar em outro lugar. Quer dizer, a divindade ela está clareando mais aquele lugar. O sol é a divindade? Não. É uma metáfora para se explicar tudo isso. E quando eles estavam assim envolvidos no estudo da Torá, o dia rachou. Então eles se levantaram e foram até a presença de Rabi Simeon. Assim que o viu, disse: Eleazar, meu filho, você e os companheiros devem se esconder nos próximos 3 dias e não sair dos portões, pois o anjo da morte está agora na cidade com a permissão para causar dano. Uma vez que tal permissão seja dada, ele pode colocar a mão em qualquer um que veja, pois quando ele vê qualquer homem, ele sobe às alturas
apresenta um mandado contra ele, faz um registro de seus pecados e reivindica o julgamento do santo, bendito seja ele. E não se dá descanso até que obtenha o julgamento contra aquele homem, após o que, tendo recebido a devida autorização, passa a tirar-lhe a vida. O Rabi Simeão disse: eu juro a você que a maioria das pessoas não morrem antes do tempo, mas apenas aqueles que não sabem se cuidar. Pois enquanto um cadáver é levado da casa para o local do enterro, o anjo da morte assombra a morada das mulheres. Porque mulheres, porque era seu costume desde a época que seduziu Eva, para quem trouxe a morte ao mundo. Assim, quando ele tira a vida de um homem e o homem acompanha o cadáver e ele se mistura com as mulheres, e então tem o poder de tirar a vida dos filhos dos homens. Vamos parar aqui para a gente fazer uma análise. O que acontece? Os homens, eles têm um problema muito grande com seu sêmen, pela questão do Zeravatalá. Então, eles jogam sempre o Zeravatalá fora do cri da mulher. Então, com essa questão, essas almas que vêm e não encarnam são capturadas pela força feminina, a Lilith. Eles ficam presos e ficam ali junto com aquelas almas que ficam sem um corpo para poder fazer o seu tikkun. Essas almas, elas ficam no cemitério. Quando o homem vai lá, então, se ele tiver acompanhado de mulheres, eles então sofrem essa acusação. Por isso que é proibido um filho menor ir com seu pai no cemitério, segundo o Zohar, porque no cemitério, aquelas almas, elas ficam com ciúme dos filhos que encarnou, e aí elas começam a levar acusação contra aquele homem, contra aqueles filhos. Outra questão nessa questão do Zeravatalá é que esses homens que fazem isso, eles são obrigados agora a alimentar essas almas. Então, por isso, cada Zeravatalá, cada masturbação que o homem faz, ou o sêmen que ele joga fora do cri da mulher, então ele vai ter que fazer 80 terlins, segundo o Zohar, segundo os nossos sábios, para que aquela alma ela seja liberada daquela prisão. Então, continuando. No caminho, ele olha para o rosto daqueles que caem sobre a sua visão, desde o momento em que carrega o cadáver, a casa, até a sepultura que ele tem. E quando eles voltam para suas casas, é por causa de que ele traz a morte prematura para muitas pessoas. Sobre isso está escrito: mas há aqueles que perecem sem justiça. Provérbios 18, 23. Porque o anjo da morte sobe e traz acusações e relata os pecados do homem perante o santo, bendito seja ele, para que o homem seja levado a julgamento por esse pecado e é tirado do mundo antes do tempo. Qual é o remédio contra isso? Quando o cadáver for levado para a sepultura, o homem não deve virar o rosto e deixar as mulheres para trás. Se este último passar na frente, deve virar para não ficar na frente deles. Da mesma forma, quando eles voltarem ao cemitério, eles não devem retornar pelo caminho onde as mulheres estão, e não devem olhar para elas de forma alguma, mas devem tomar outro caminho, porque os homens não sabem disso e não observam a maioria das pessoas levada a julgamento antes do tempo, por causa disso.